Irmãos, graça e paz a todos, amém? Boa noite a quem nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos. Muita alegria poder estarmos aqui nessa noite, poder cultuar ao nosso Deus, não é? Para isso Ele nos criou, para que nós o adoremos, para que nós prestemos culto a Ele. Então, convido a todos os irmãos a tomarem seus assentos. Nós vamos ter um tempo de reflexão. Pedir para os jovens aí fora também tomarem os assentos. Isso. Vamos entrar. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Vou pedir para que você feche seus olhos nesse momento. Se necessário for, curve sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos deixar de lado aí as correrias da semana, não é? As lutas. Como igreja nós vamos cultuar ao Senhor nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, gratos por estarmos aqui reunidos, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, não por acaso, é porque o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, recebe, ó Deus, toda a honra, glória e louvor em tudo que fizermos aqui. Que o Senhor possa nos falar através da mensagem do Senhor. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo testifique a palavra do Senhor nos nossos corações. Deus, que momento sublime esse de celebrar este culto, celebrarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos nesse lugar. Um momento ímpar, um momento singular. Fala conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Nós podemos ouvir Tua voz através da Tua palavra, mas pedimos que o Senhor fale aos nossos corações como igreja do Senhor nesta noite. Se há algum enfermo, que o Senhor, em nome de Jesus, derrama cura, Pai. Se algum irmão está frio, está enfraquecido na fé, que o Senhor possa fortalecer, pois nada é nosso, inclusive a fé vem do Senhor. Seja com este culto, este momento, onde nós podemos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Seja com esta igreja e com a igreja do Senhor que se reúne em cada parte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Convido aqui a irmã Teresa, irmão João Batista. Fala sobre saudação ao nome de Jesus, ao nome que é sobre todo nome. Nós costumamos pedir a você que puder ficar em pé, será para nós cantarmos melhor. Afinal de contas, nós temos o privilégio de saudar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Arcanjos, vossos
glória a Deus. Que bom é poder cantar ao Senhor, não é? Com glória, saudar o nome de Jesus. É uma liberdade que todos nós temos e nós devemos valorizar essa liberdade que temos, não é? Afinal de contas, existem aqueles que não podem adorar o nome de Jesus abertamente, glorificar o nome do Senhor, e nós podemos. Que alegria é poder fazer isso na presença do Senhor. Nós vamos cantar um hino, um cântico, que ele fala sobre esse tempo de comunhão, não é? Um tempo onde nós podemos juntos saudarmos uns aos outros, entendendo que somos família. Tudo começou em família, não é? A família de Adão e Eva, depois veio a família de Noé. Então observe que tudo começou em família, não é? E da mesma forma nós podemos celebrar como família de Cristo, não é? O amor de Cristo nos une, o sacrifício do Senhor Jesus nos possibilita hoje estarmos aqui, podermos sair do nosso lugar e desejar a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dar um abraço no nosso irmão. Vou aproveitar e fazer umas apresentações aqui, ó, do lado direito. Tem a família do irmão Manuel, não é? Irmão Manuel, esse senhor bonito aqui, ó, de barba branca, de bigode branco aí. Não pinta mesmo, né, irmão? A irmã Ilza, sua esposa, ali. Aí nós temos aqui o Tiago, a Giovana, isso. E aí tem o João Pedro e tem a irmã Juliana também, que saíram, e tem meu sobrinho ali também, o Arthur, ó, ali atrás. Os demais não são visitantes. Então é uma alegria poder recebê-los aqui, e é um momento realmente de... A Ellen é a filha da irmã Patrícia, né? A Ellen já vejo ela, irmã do Luiz também. Vamos nos colocar de pé para que nós possamos louvar o Senhor. E aí, se você sentir o desejo, sai do seu lugar, cumprimente seu irmão. É um momento de celebrarmos em família.
abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Não sei os irmãos, mas eu sinto que não tinha um outro lugar melhor para estarmos do que aqui, na casa do Senhor, do que aqui nessa família. Irmãos, é muito lindo ver aqui, ó, esse movimento aqui, esses irmãos aqui na presença do Senhor. Nós somos sim uma grande família, nós choramos juntos, nós sorrimos juntos, nós nos importamos um com o outro. Como é bom estarmos aqui para cultuar o nosso Deus. Vamos continuar louvando o Senhor. Esse próximo louvor, que nós possamos louvar o Senhor em todo o tempo, verdadeiramente em todo o tempo. Os irmãos que vieram preparados estão com oportunidade de entregar seus dízimos e ofertas, amém? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei,
te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Próximo cântico fala: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Toda casa onde Jesus habita, onde Ele dirige nossas vidas, é uma casa diferente, é uma casa abençoada. Que possamos desfrutar sempre do amor de Deus, da sua presença. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. O Senhor tem planos de bênçãos para nossas vidas, né? Planos de vitória. Tudo que Ele tem para nós é bom, irmãos. Às vezes nós que nos afastamos do Senhor por alguns motivos, mas o caminho que Ele escreveu para nós, os sonhos que Ele tem para nossas vidas são maiores do que nós mesmos podemos imaginar. E essa semana, esse mês, né, é o mês da família. Então nós vamos estar falando sobre família, cantando sobre família. Qual é o nosso bem mais precioso? É a família, né? Então que nós possamos realmente cuidar dela. Amém? Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será
reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pai, obrigado porque o Senhor já entrou nessa casa, Pai, nessa igreja, o Senhor está aqui, Pai. Obrigado, Pai, habita, Pai, em cada vida, Pai, em cada alma aqui, Pai, em cada lar também, Pai, representado, Pai. Muito obrigado, Pai. Seja adorado, Pai, seja agradecido, Pai, por esse povo que está aqui hoje, Pai. Esse é o seu povo, Pai, essa é a sua igreja, Pai. Muito obrigado, Pai. Esses são os seus filhos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Em nome do teu Filho, Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar? Amém. Glória a Deus. Antes de chamar as crianças aqui, como eu fiz a apresentação aqui das famílias do meu lado direito, eu não posso deixar de mencionar a alegria em ver aqui o pai da Marissa, não é? Esposa da irmã Lucimara, que eu ouvi o nome, mas agora não me lembro. Rosinei, isso. Eu lembrei do Rosinei, por causa do lateral direito do Corinthians, né, irmão Jefferson? O irmão Jefferson tinha um Rosinei, né, irmão Evandro? O Evandro sabe disso também. Cadê o Joel? Tinha um Rosinei. Então não vou esquecer mais. E as crianças já estão aqui a postos. Cadê o Arthur? Arthur, tem misericórdia da tia lá, tá bom? O Arthur é o meu sobrinho. Uma bênção. Quem vai orar hoje? O Derek. E a
Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite. Abençoa todo mundo, abençoa a sabedoria da minha avó, o Muro e a Denise, para ela consiga vir. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Dá para Mari. Senhor Jesus, muito obrigado pela nossa vida. Cuida de todo mundo que está aqui na igreja. Cuida do papai, da mamãe, da Yaya, da Jordana, da Agatha, do Rio, da Yaya. Cuida de todo mundo que está aqui. Cuida do Mingau. Cuida do Cuca. Em nome de Jesus, amém. Mingau e o Cookie, o cachorro e o gato. Irmãos, tô vendo aqui mais um visitante aqui, o irmão Giovanni. Bonita careca, viu, irmão? O irmão é esse colega de faculdade minha, do João Batista aí. Irmãos, nós começamos então este mês de maio uma série falando sobre ameaças, não é? E nós falamos na semana passada sobre a natureza das ameaças. Hoje nós vamos mencionar ameaças contra a minha vida. E, obrigado, irmão. E aproveitando o mês da família também, nós vamos falar sobre ameaças à família na semana que vem. Tá bom? Então, é um tema de importância no momento que nós estamos vivendo, de ameaças contra as famílias, as pessoas, uma ameaça social, também uma ameaça religiosa. Existe uma ameaça estrutural que, de repente, ela é invisível. Essas ameaças são invisíveis, não é? Mas que afetam as nossas vidas. Afetam de uma forma muito negativa o comportamento dos nossos filhos. O nosso comportamento também ele é alterado por conta das ameaças. E faz parte, é muito interessante entendermos essas questões para, então, conseguirmos lidar com elas de uma forma bíblica, do ponto de vista da palavra de Deus, não é? Então, nós podemos ver que encontramos muitos exemplos na palavra de Deus sobre ameaças, né? Pessoas que foram ameaçadas, homens e mulheres que sofreram na pele os efeitos das ameaças, não é? E ameaças que intentaram direto contra a sua vida. Nós vemos, por exemplo, o caso de Davi, não é? Que teve que fugir para não ser morto. Pessoas, homens e mulheres que passaram por humilhações, não é? Pessoas que sofreram agressões físicas. Olha o apóstolo Paulo, não é? Mas pessoas que resistiram até o fim. Pessoas que perseveraram até o fim. Então, algo que nós podemos concluir que todas elas tinham em comum uma postura diante de Deus. Uma postura firme diante de Deus. Irmãos, eu estou com uma tosse alérgica, então não estranhe não, tá bom? Se eu do nada começar a tossir aqui. Então, esses homens eles tinham em comum, esses homens e mulheres tinham em comum uma postura firme diante de Deus. Todos esses que nós podemos, quando abrir a Bíblia, nós podemos olhar para a vida deles. Mas é necessário também que nós tenhamos um olhar realista para as ameaças, não é? É necessário que nós tenhamos um olhar muito claro sobre essa questão das ameaças nas nossas vidas. Por exemplo, todos nós estamos sujeitos a elas. Todos nós. Se você quer viver uma vida de intimidade com Deus, se prepara porque você vai viver ameaças. Se prepara porque o inimigo vai se levantar contra você. Se prepara porque ele vai querer abalar sua fé. Porque esse é o objetivo da ameaça. Ninguém ameaça, irmãos, porque gosta.
Não ameaça porque gosta. Eu não vou ameaçar a vida de uma pessoa porque eu gosto dela. Olha, eu vou matar você porque eu te amo. Mas eu vou matar você. Entende o cunho da ameaça? Olha, eu vou fazer de tudo para você se prejudicar ali naquele trabalho. Mas é porque eu te amo. Não. Sabotagens, intrigas, fofocas, confusões só existem porque existe o pecado. Só existem porque existem pessoas que querem o mal. Mas o que nós temos visto também é que por trás das ameaças está um agir maligno. Está uma ação demoníaca por trás de cada ameaça, a fim de desestabilizar o povo de Deus. Existe essa intenção maligna e nós vamos analisar isso com mais calma. Então, facilmente, irmãos, nós podemos tratar esse conceito de ameaça como uma perseguição sofrida. E essa perseguição é uma realidade na vida das pessoas que querem andar com Deus. E eu quero trazer aqui um paralelo de 2 textos bíblicos. O primeiro é Atos, capítulo 9, versículo 1. Está aí projetado aí, olha. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então, quando nós vemos essa referência que Paulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor, abrange a ideia de discípulos aqui, ela abrange todo o povo de Deus, todos os cristãos. Ela abrange todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e deliberadamente decidiram ser cristãos, ser seguidores de Cristo. E é interessante que essa colocação de Paulo foi escrito depois de 90 anos da morte de Cristo. Depois de 90 anos da morte de Cristo, Paulo, então, ele tem então esse relato de que Paulo ameaçava de morte todos os discípulos do Senhor Jesus. 90 anos depois da morte de Cristo. Isso significa dizer que já existiam não mais os 12, ou incluindo Matias agora, já existia não mais somente aquela igreja de Jerusalém, mas existia discípulos do Senhor Jesus espalhados por toda a terra. Por toda a terra daquele tempo havia discípulos de Jesus que sofriam perseguições. Nós vemos Paulo mencionado aqui, o Saulo, mas havia muitos outros perseguidores da igreja de Cristo. E quando nós falamos de ameaça, meus irmãos, nós estamos falando de ameaça contra a sua vida, contra a minha vida, ameaça contra a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Essas ameaças nos alcançam nesses dias. O outro texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, também projetado aí. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, isso na NVI. Todos os que os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A NVT diz, sim, e todos que querem viver uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Se você quer viver uma vida de sujeição, de devoção, de adoração, se você quer andar nos caminhos do Senhor, se prepare, viu? Porque vão vir perseguições contra a sua vida. Pessoas vão se levantar, talvez questionando a sua fé. Pessoas vão se levantar questionando a sua postura. Pessoas até mesmo se levantarão dizendo, mas você não é crente? É um tipo de perseguição que muitas vezes nós estamos acostumados a viver e nem percebemos que é. Mas vamos ficar atentos a isso. Também é um alento, porque se isso está acontecendo, é sinal que nós estamos no caminho certo. Não é? Quando Jesus fala de ser sal da terra e luz do mundo, ele está falando justamente dessa diferença que nós temos que fazer no mundo como cristãos. Nós temos que ser diferentes. E, irmãos, vale a pena sofrer
por Cristo. Vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena nós nos entregarmos ao Senhor de uma forma tal que as pessoas comecem a nos criticar, ou que as pessoas comecem a nos perseguir. Então, vale a pena sofrer por Cristo. Olhe comigo o versículo 13 de Timóteo, eu não coloquei aí, mas de propósito, embora ele esteja resumido. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Olha só, pense comigo. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus passarão por perseguições, serão ameaçados. Mas quem vai de mal a pior não é os discípulos de Cristo. Entende isso? Quem vai de mal a pior não são os discípulos de Cristo. Quem vai de mal a pior não sou eu, não é você, mas é quem está levantando ameaças contra a minha vida e contra a sua vida. Esses sim irão de mal a pior. E é essa realidade que eu quero trazer. Vale a pena sofrer por Cristo. Compensa. Compensa, viu, queridos? Porque no final o prêmio é sobremaneira maior. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que quem vive uma vida de devoção a Cristo será ameaçado, perseguido, caluniado, humilhado, mas deve permanecer firme. Deve permanecer firme, porque quem nos sustenta é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos sustenta. Então, queridos, as ameaças contra a sua vida e contra a minha vida é prova de que nós estamos indo no caminho certo. É prova de que nós estamos andando de forma correta. Então não desanime. Não desanime, não reclame, não levante palavras de murmuração. Ore pela vida daquele que te ameaça. Ore pela vida daquele que te persegue. Peça para que Deus abra os olhos dessa pessoa para que veja que, na verdade, as ameaças e as perseguições não é contra você, não é contra mim, mas é contra o próprio Cristo. É contra o próprio Cristo que as pessoas levantam ameaças e perseguições. Homens e mulheres da palavra de Deus passaram por perseguições, mas em nenhum momento eles pararam, desistiram. Tiveram a fé abalada? Sim, tiveram a sua fé abalada, mas em nenhum momento eles voltaram atrás do Deus a quem servia. Qual é o objetivo da mensagem nessa noite? Depois dessa introdução, é observar por meio dos relatos bíblicos as consequências das ameaças na vida do servo de Deus. Por meio dos relatos bíblicos, nós vamos observar as consequências das ameaças na vida do servo de Deus e refletir sobre como viver piedosamente em Cristo sob ameaças. Como levar uma vida piedosa em Cristo sob as ameaças, não é? Sob perseguições, debaixo de maledicência, muitas vezes, das pessoas. Mas nós precisamos continuar. Nós precisamos. Se tiver que ilustrar a vida com Cristo, eu ilustro naquele filme Rock, não é? O Rock, todos os filmes, não tem um que participa o Sylvester Stallone, né? Ele apanha, viu? Ele apanha, mas continua de pé, não é? Pensa quando você assiste o filme pela primeira vez, você fala, esse homem vai morrer. Ele não vai aguentar. E ele toma soco e cai. Ele toma de novo e cai, levanta e fala para o cara, bate mais que eu estou de pé. O nosso relacionamento com Cristo, a nossa vida com Cristo não é diferente disso. Quem foi que disse que nós não teríamos perseguições? Quem foi que disse que não haveria tribulações? Quem foi que disse que não passaríamos por injúrias, por calúnias? Quem foi que disse? Por isso nós precisamos ter prazer em Cristo. Ter prazer. Mas, pastor, ter prazer nessas tribulações? Sim, tenha prazer, tenha alegria. Porque se isso está acontecendo, é porque você está vivendo uma vida piedosa em Cristo Jesus. Você está fazendo a diferença, você não é mais um no meio da multidão. O grande perigo é que quando você passa desapercebido no meio da multidão,
ninguém percebe que você é um servo. Ninguém vê a luz ali. Você está disfarçado. Você está disfarçado de ovelha. Não é? As ovelhas se aproximam, conversam, mas por dentro você está só esperando a hora do jantar. Não é? Por dentro está só esperando a hora de matar a fome. Não, queridos. Se você está passando por tribulação, por dificuldades, tenha bom ânimo, porque você está no caminho certo. Você está no caminho da verdade. Você está vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Nosso texto base, Efésios capítulo 6, versículos 14 e 15. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, através do texto que lemos, e que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos conceder lições práticas para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ameaça contra a minha vida. O que fazer? Ameaça contra a minha vida. O que fazer? A primeira coisa aqui é: permaneça no propósito que foi chamado. Permaneça no propósito que foi chamado. Olha o texto aí, ó. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, irmãos, Paulo ele apresenta a vida cristã como uma guerra espiritual. E como nós vimos na semana passada, e o próprio Paulo descreve no seu capítulo 6, a guerra é espiritual. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais. Existe uma intenção maligna por trás das ameaças. Existe uma intenção do inimigo das nossas almas por trás das calúnias que são levantadas. Existe sempre uma intenção maligna, e essa intenção, queridos, é a glória de Deus, é manchar a glória de Deus, é ofuscar a glória de Deus. Muitas vezes nós caímos num erro que nós vamos ver daqui a pouco, que é do vitimismo. Nós caímos nesse erro facilmente, mas tenha em mente que toda calúnia, toda ameaça que é levantado tem um objetivo claro de alguma forma afetar a glória de Deus. O inimigo ele não pode contra Deus, nunca pôde. Mas ele faz de tudo para, através da minha vida e da sua vida, zombar da glória de Deus. Então, fique atento com isso. Então, a nossa guerra ela não é carnal, ela é uma guerra espiritual. E às vezes, irmãos, vem um erro no nosso coração, sabe do quê? De querer pagar na mesma moeda. Não é? De querer pagar na mesma moeda. O irmão faz alguma coisa, ou uma pessoa faz alguma coisa, seu vizinho faz alguma coisa contra você. Ai, que vontade, não é? Ou com o filho na escola, ai, que vontade de pegar, de dar um chacoalhão. Mas não, essa guerra é espiritual. A intenção é desestabilizar você, é nos desestabilizar. E essa não é uma guerra que vem por acaso. Ela tem uma intenção maligna, diabólica por trás disso. E é contra isso que nós precisamos ficar atentos. Esse muitas vezes pode ser o nosso pensamento, mas repreenda isso, em nome de Jesus. Repreenda essa frase e fala assim: olha, o meu coração é crente, mas a minha mão não é? Repreenda essa frase. O meu coração é convertido, mas a minha mão não é não. Repreenda isso. Não é? Não. A nossa guerra é com o joelho no chão, é prostrado. A nossa guerra é com o joelho dobrado. Quem lembra qual era o nome do discípulo que tinha um joelho de camelo? Tiago. Por quê? Oração. Oração. Irmãos, nesse sentido, nós devemos permanecer firme, manter a nossa posição, porque existe um perigo na batalha espiritual.
um perigo invisível também, mas que afeta gravemente as nossas vidas. É que a batalha espiritual, ela atinge diretamente o nosso emocional. A batalha espiritual, ela atinge o nosso emocional de tal forma que, se nós não buscarmos forças em Deus, nós nos prostramos diante da dor, nós nos prostramos diante da calúnia, nós nos prostramos diante da ameaça. Muito cuidado com isso, porque a batalha espiritual, ela atinge diretamente as nossas emoções, ela atinge diretamente a nossa alma. Talvez alguns aqui vão discordar de mim, mas eu, como tricotomista, eu creio que nós somos corpo, alma e espírito, não é? Existe essa triunidade humana em nós, corpo, alma e espírito. O corpo, ele está sujeito a realizar as nossas vontades. O corpo, ele está sujeito a fazer as nossas vontades, não é isso? O nosso espírito é aquele que traz a vida e que, ao mesmo tempo, ele traz essa conexão com o divino. E a alma é que traz esse sentimento. A alma nos apresenta essa questão do sentimento de uma forma muito forte. Mateus vai dizer que Jesus estava profundamente triste até a alma, no momento antes da crucificação. Era uma tristeza muito grande, não é? E quantas vezes nós vemos nos textos bíblicos que quem é condenado é a alma. Ou seja, a alma está condenada a ter o sentimento de sofrimento eterno na condenação. A alma. E numa batalha espiritual, a nossa alma sofre. Ou seja, os nossos sentimentos são abalados. Com isso eu quero dizer que a batalha espiritual traz um impacto negativo para a nossa mente, para a nossa alma. E isso nos faz o quê? Perder a confiança em Deus. Perder a confiança em Deus. E qual é a tendência disso? Quando a minha alma é atingida por uma ameaça, qual é a tendência? É parar, é desistir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Não pare, continue, fique firme. Fique firme. Em nenhum momento a palavra de Deus, ela traz essa ideia de que a vida no Evangelho é fácil. Em nenhum momento, muito pelo contrário. Como nós vimos, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Então, não fique pensando você que a vida no Evangelho é mamão com açúcar ou açaí com leite em pó. Não é? Não fique pensando você que a vida no Evangelho é fácil. Então, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele estava se referindo às guerras espirituais que viriam, às ameaças. Ele está dizendo que nós iríamos sofrer nesse mundo, mas que nós continuássemos servindo a Ele. Que nós continuássemos no mesmo caminho que Ele. Então, quando Jesus disse, basta cada dia o seu mal, queridos, ele não estava falando das intempéries do clima. Não é? Ele não estava falando se ia chover, se não ia chover, se o sol... Não, quando ele fala assim, basta cada dia o seu mal, ele está falando justamente de perseguições, de batalhas espirituais. E ali no contexto, logo anterior, Jesus está falando de comer, de beber, de vestir. E essas coisas é uma batalha espiritual. Para muitos aqui, talvez não. Mas para alguns pais de família, fica preocupado quando é que eu vou comprar a primeira refeição do dia para o meu filho, como que eu vou comprar uma roupa nova para o meu filho. E isso acaba sendo, sim, uma batalha espiritual, onde a pessoa ela acaba se desanimando da fé e parando e desistindo da fé. Ele acha que Deus não vai suprir ou não pode suprir a necessidade dele. É por isso que isso é uma batalha espiritual, porque afeta diretamente a alma. E esse é o grande perigo, é de pensarmos que Deus não se importa conosco, é de acharmos que o Senhor não se importa mais com a minha vida, nem com a sua vida. Mantenha a sua posição, permaneça firme, não desista. Eu quero citar aqui um exemplo de um homem da palavra de Deus, que ele sofreu uma ameaça
né? Ele foi perseguido, mas que ele permaneceu firme. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Reis, se não me engano, eu não coloquei esse texto. Capítulo 19, versículos de 1 a 4. Diz assim, olha, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Elias, depois de uma batalha espiritual, não é? Esse texto é logo em seguida, quando ele enfrenta lá os profetas de Baal. Imagina só, uma batalha espiritual vencida. Deus honrou Elias ali. Não era para ele estar jubiloso? Não era para Elias convocar toda a nação e fazer um culto de oração, ou um culto de adoração ali, ou um culto de louvor? Não é? Mas não. A batalha espiritual afeta a nossa alma, queridos. Afeta a nossa alma, nós precisamos ficar atentos. Nós ficamos abatidos, às vezes, com a atitude de alguns, mas, na verdade, pense que o que está por trás daquilo, e não deixe se abater, levante a cabeça, prossiga. Soldado que abaixa a cabeça na guerra morre, leva um tiro. Nós precisamos ficar atentos. O Elias, depois de uma batalha espiritual contra os profetas de Baal, caiu fogo do céu e ele proclamou, a nação inteira teve um avivamento ali. Só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor. Mas depois disso, olha o que aconteceu, Elias ficou abatido. Não sou melhor que meus antepassados. Ele pediu a morte. Nós podemos aprender duas lições aí. Olha comigo aí, ó. A primeira, não se torne vítima. Não se torne vítima. Se você se fizer de vítima, você corre um sério risco de sair do propósito de Deus. Você corre um sério risco de sair do propósito para o qual você foi chamado. Muitos de nossos irmãos, ou muitos dos irmãos, ficaram pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque se fizeram de vítima. Ao invés de levantar a cabeça e olhar para a cruz, abaixaram a cabeça e olharam para os seus pés. Não tiveram uma visão espiritual. Não levantaram a cabeça para olhar para o autor e consumador da fé. E quando a gente se faz de vítima, nós esquecemos quem Deus é. Nós esquecemos do poder que o nosso Deus tem. Quer ver um exemplo? Eu mencionei ele semana passada. Olha só, tem um exército nos cercando, nós vamos morrer. Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos desse servo, para que ele veja que maiores são os que estão conosco. E um povo que, depois de ver tantos milagres de Deus na terra do Egito, depois de contemplarem tantas coisas boas que Deus fez para os livrar, chega no deserto e fala assim: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos, coitado da gente. Irmãos, depois de experimentar tantas coisas boas na vida, tudo aquilo que Deus dá de bom, será que nós ainda somos capazes de parar e lamentar numa situação difícil? Será que ao mero sinal de uma ameaça nós duvidamos do poder de Deus? Será que o nosso Deus ele não é tão grande assim para não poder conter essa crise financeira?
Será que o nosso Deus não é tão grande assim para nos restaurar a saúde? Será que Ele não é tão grande assim para nos trazer um avivamento na fé? Nós precisamos parar de ser vítimas da história. Nós precisamos parar de ser vítimas. O pior de ser vítima não é nem isso. É questionar a fidelidade de Deus. É questionar a fidelidade de Deus. E se a gente continuar a leitura, olha só o versículo 8 e 9 aí de 1 Reis. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Essa pergunta é interessante, porque ela é repetida outras vezes no texto. O que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? É como se Deus estivesse falando assim: você saiu do propósito, viu, querido? Você saiu do propósito. Não é para você estar aqui lamentando. Não é para você estar aqui se lamuriando, se fazendo de coitado. Você saiu do propósito. E a mensagem é que, a partir do momento que eu começo a me vitimar das coisas, eu saí do propósito de Deus. Eu perdi o propósito de Deus. Eu já não sei mais qual é a vontade de Deus para a minha vida. O alimento físico deu força para Elias, mas espiritualmente e emocionalmente Elias estava fraco, com a fé em Deus abalada, vulnerável às suas próprias conclusões e se achando vítima. O outro perigo do vitimismo é que eu projeto a minha culpa em Deus. Não é? Eu não sou mais o responsável pelo meu problema, eu não sou mais o responsável pelo momento que eu estou naquela situação. A ameaça veio contra mim, afetou a minha alma, eu não vigiei, não fiquei atento, não busquei a presença do Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus, sabe como é que a culpa não é minha, não. A culpa é da mulher lá que o Senhor me deu. Deus, eu orei ao Senhor, o Senhor não me ajudou, por isso que eu agi assim. A gente projeta a culpa em Deus. Olha só. Ele respondeu: tenho servido com zelo, versículo 10. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Meus irmãos, Elias perdeu completamente o propósito de Deus. Ele perdeu completamente. Ele se esqueceu da fidelidade de Deus. Ele se esqueceu de quem Deus era e qual era a vontade de Deus para a vida dele. Olha aí comigo o versículo 18, capítulo 18, versículo 4, volte aí uma página aí, ó, logo no começo. Capítulo 18, vamos começar a partir do versículo 3. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Viu só? Elias esqueceu que Deus é fiel. Elias não estava sozinho. O Senhor tinha preservado 100 profetas. Irmãos, o grande perigo do vitimismo é achar que nós somos os únicos. É achar que nós somos os únicos. Isso só acontece comigo. Isso não. Tá louco, só eu que sou assim. Não vou. Não quero mais, não, Deus. E o Evangelho é coisa séria. Servir a Deus é coisa séria. E o Senhor não engana ninguém. O Senhor Jesus não disse que não teríamos aflições.
A Bíblia não nos ensina que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus não padecerá perseguições. Não é isso que está escrito. O que eu preciso fazer é abrir meus olhos espirituais para olhar para o Evangelho como um manual de fé, mas um manual que diz, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, evita o pecado, anda em obediência, ser santo toda vez. Não encubra o seu pecado. Então, observe que falta muito mais uma postura firme, abrir os olhos espirituais, do que eu parar e me vitimizar. Tome cuidado com isso. Segundo aprendizado que nós podemos ter aqui. Se as ameaças te fizeram sair do propósito de Deus, volte. Se as ameaças te fizeram sair do propósito de Deus, volte. Porque se ficar fora do propósito de Deus, o caminho é mais ardido ainda, é pior ainda. Volte para os propósitos de Deus. Olha só, Elias insistiu em se vitimizar, não é? Mas Deus não respondeu os questionamentos dele, não. Olha só, versículos 14 a 16. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O que Deus falou para ele? Olha só o versículo 15. Volte pelo caminho por onde veio. Volte pelo caminho por onde veio. Olha só, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, Eliseu, filho de Asaf, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Volte para o propósito de Deus, que no final vale a pena. Porque depois que Elias cumpriu o propósito de Deus de voltar, ele foi arrebatado. Volte a cumprir os propósitos de Deus, queridos. Vale a pena. O que não vale a pena é ficar lamentando. O que não vale a pena é ficar choramingando pelos cantos, lamentando, Deus, ai, eu fiquei sozinho, Senhor, agora como é que eu faço? Não lamente. Não lamente. Continue nos propósitos de Deus. Então, a ameaça contra a minha vida e contra a sua vida não deve nos fazer desistir do propósito para o qual nós fomos chamados. Em suma, nós somos chamados para ser o povo de Deus. Esse é o propósito principal da nossa vida, sermos povo de Deus. Isso não significa ausência de ameaça, isso não significa ausência de perseguições, mas significa que nós vamos continuar firme, permanecer firme no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então não desista, esteja firme. Segundo, ameaças contra a minha vida, o que fazer? Precisamos da verdade do Evangelho nas nossas vidas. Precisamos da verdade do Evangelho. Olha só. Assim, mantenha a sua posição. Foi o que nós vimos. Colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, ele usa o termo, o apóstolo Paulo ele pega essa tradução, ele pega essa menção, essa forma de ilustrar, ele traz a tradução do hebraico para o grego, na Septuaginta. E traz essa ideia de que a verdade do Evangelho ela é refletida, ela é personificada na própria pessoa de Cristo. A verdade do Evangelho é a própria pessoa de Cristo. Se nós tirarmos essa verdade das nossas vidas, o que resta? Se tirarmos a verdade da nossa vida, o que resta? A mentira, né? João 8,44. Então, se nós tirarmos a verdade da nossa vida, a verdade do Evangelho da nossa vida, resta a mentira. Já viram aquela expressão? Nossa, aquela pessoa ela vive uma grande mentira. Não é? Aquela pessoa ela vive uma grande mentira na vida dela. Porque a verdade, querida, ela traz uma realidade diferente.
Andar na verdade do Evangelho apresenta uma realidade de vida diferente. E a primeira característica que nós vimos é a questão das ameaças, das perseguições. Então, sem a verdade, não há como permanecer firme diante das ameaças. As ameaças contra a minha vida só podem ser vencidas mediante a verdade do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. É Jesus Cristo que nos liberta dessas ameaças. Então, a grande questão é que quem não está em Cristo fica apavorado. Quem não está em Cristo, diante das ameaças, fica apavorado. Foi o exemplo que eu mencionei na semana passada, lembra? Quando falei da natureza das ameaças, eu havia dito sobre o nosso comportamento dentro da nossa casa. Como que nós ensinamos nossos filhos sobre essas ameaças na escola, não é? Ai, filho, pelo amor de Deus, não vai para a escola hoje porque vai ter um grande atentado e vai... Aí, vamos ilustrar, por exemplo, o filho olhando assim, mas papai, mamãe, cadê sua fé em Deus? Essa atitude de apavorar em meio às ameaças, de ficar apavorado, é a atitude de quem não sabe em quem confia. É a atitude de quem não tem base espiritual, de quem não enxerga além das aparências. Porque olha a diferença. Salmos 118, 6, diz assim, o Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me pode fazer o simples mortal ou simples mortais? Olha o outro, não tenha medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso, a ideia de corpo, alma e espírito, não é? Irmãos, se nós andarmos na verdade, nós vamos ter uma confiança inabalável em Deus. Eu me lembro de muitas passagens bíblicas, mas algumas delas me chamam muita atenção. Quando a Síria cerca Jerusalém, e aí o rei Ezequias, ele ora para Deus, não é? Enquanto o povo está lá e desesperado, Ezequias ora para Deus, e Deus fala assim, olha, fica tranquilo, porque essa guerra é minha. Essa guerra é minha. Quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de ouvir o Senhor, olha, fica tranquilo que essa guerra é minha. Não é contra você, é contra Deus. Não é contra a sua vida, é contra a glória de Deus. Mas ninguém pode contra o nosso Deus. Ninguém. Ninguém. Por isso tenha a sua confiança renovada. Jesus Cristo é a verdade que nós precisamos. Jesus Cristo é a verdade que nós temos que andar para que continuemos firme na caminhada. Eu não vou explorar todos os aspectos do texto da armadura, e isso fica por uma próxima, mas eu vou começar a ir mais rápido nos pontos. Ameaça contra a minha vida, o que fazer? Primeiro, permaneça no propósito de Deus. Segundo, busca a verdade do Evangelho, Jesus Cristo. E em terceiro lugar, revista-se da couraça da justiça. Revista-se da couraça da justiça. Assim, mantenha a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. A couraça, irmãos, é um dos componentes da armadura. E é interessante que o soldado romano, ele tinha que ter mobilidade para lutar, não é? Porque o combate corpo a corpo exigia dele habilidade e rapidez nos movimentos. Eu gosto da analogia porque Jesus fala assim que o meu jugo é suave e o meu fardo é... Jesus está falando de ensino ali, irmãos. Ensino da palavra, não está falando de outras coisas, é de ensino. Então, observe como andar na verdade faz a diferença. E a couraça da justiça tinha a função de proteger a parte frontal do soldado de uma flecha do inimigo, não é? De algo que pudesse, de algum estilhaço que pudesse sobrar para ele. Então, a couraça, ela protegia o peitoral do soldado para ele não ficar vulnerável. Então, ela não poderia ser pesada.
ela tinha que ser algo leve. E quando nós falamos de evangelho, Paulo traz esse paralelo com a couraça, com a justiça de quando somos revestidos da verdade do evangelho. Então a justiça está em Cristo. E nós somos revestidos dessa justiça. A verdade está em Cristo e nós somos revestidos dessa verdade. Por isso ela não é pesada. Porque quando nós atendemos o convite, o Senhor Jesus toma todo o peso, não é? Toma toda a responsabilidade. E então nós podemos nos revestir e seguir nessa batalha espiritual, protegidos. Ameaça contra a minha vida. O que fazer? Permaneça firme no propósito de Deus. Busque a verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Revista-se, ou prepare-se com o calçado do Evangelho. Prepare-se com o calçado do Evangelho. Olha o versículo 15. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo está usando aqui a figura que o profeta Isaías usa, não é? Em Isaías 52:7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Então, irmãos, era comum na Palestina e naquela região do Oriente, no tempo de Jesus, as pessoas andarem descalços, não é? Quem tinha sandálias, normalmente eram as pessoas com um pouco mais de condições. Servos e pessoas normais andavam descalços. Mas numa batalha, não poderia ir descalço. O soldado romano ele usava uma sandália aberta, mas com uma sola maciça. Para quê? Para evitar armadilhas, para evitar as ameaças que o inimigo colocava no campo. Então, era necessário o soldado estar preparado. Então, estando bem calçados, irmãos, nós podemos caminhar inteiramente preparados na batalha espiritual. A ideia do apóstolo Paulo aqui é falar do Evangelho. O Evangelho da paz, as boas novas, é andar na palavra de Deus. Então, se você anda na palavra de Deus, se nós andamos na palavra de Deus, não tem o que temer, porque vai ficar muito claro a quem servimos. Diante das ameaças, diante das perseguições e dificuldades que a vida espiritual nos oferece, estar calçados com as sandálias do Evangelho significa andar no caminho da palavra e anunciar essa mesma palavra a outras pessoas também. Anunciar. Guerra espiritual se vence na luta espiritual. E como que nós vencemos uma luta espiritual? Minando as forças do inimigo. E como que você mina as forças do inimigo? Se a gente considerar uma batalha, por exemplo, numa cidade, você corta a entrada de mantimento. Não é isso? O irmão João, que é estrategista em guerra aí, vai me orientando, irmão João. O irmão Evandro também. Você corta a entrada de mantimentos para a cidade. Não é? Foi assim que Nabucodonosor fez. Cortou a entrada de mantimento. Fonte de água. Corta a fonte de água para a cidade também. E você vai minando as forças do inimigo. Sabe o que eu quero aplicar na minha vida e na sua vida? Enquanto eu ficar olhando para as ameaças e confrontando pessoas, eu nunca vou enfraquecer o reino do inferno. Nunca. Enquanto eu ficar achando que as pessoas é quem querem me fazer mal, eu nunca vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Porque essa mesma pessoa que está deflagrando ameaça contra mim é uma das pessoas que está escrito que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para quantas pessoas eu falei de Jesus? Se eu não falei de Jesus para ninguém, eu já estou perdendo a batalha espiritual. Queridos, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual intensa. Quando nós vemos igrejas aí vazias, quando nós olhamos para irmãos cabisbaixos, frios na fé,
É porque eles estão entregando os pontos na batalha espiritual. E é muito propício esse momento para entendermos que temos que estar de pé, firmes no propósito de Deus para as nossas vidas. Não vamos vacilar, não, irmãos. Não vamos dar as costas para o inimigo, não. Não vamos. Vamos permanecer firme no propósito para o qual Deus nos chamou. Concluindo aqui, em meio às ameaças deste mundo contra a minha vida e contra a sua vida também, a melhor coisa a se fazer é, primeiro, permaneça firme. Permaneça firme no propósito de Deus. Busque a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Revista-se da justiça de Cristo. Prepare-se com os calçados do Evangelho. Pregue a palavra. Pregue a palavra, irmãos. Não desista de pregar a palavra. E quando a gente fala de homens e mulheres da Bíblia que sofreram perseguições, que sofreram ameaças, me veio à mente Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo. Jesus foi ameaçado quando nasceu. Ele já nasceu sendo ameaçado de morte. Ele viveu a vida toda assim. Mas mesmo sob ameaça, Jesus não deixou de cumprir o propósito do Pai. Jesus não deixou de cumprir o propósito do Pai. Ele era a própria verdade e justiça. Ele pregou arrependimento. Mesmo para aquelas pessoas que o ameaçaram, Jesus pregou arrependimento. Mesmo na cruz, Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles ainda não entenderam que a guerra é espiritual. A guerra é espiritual. Jesus morreu na cruz. E embora as ameaças fossem constantes, o que o levou à cruz foi o propósito de Deus. Então não pare. Não fique achando que tudo acabou. Não fique pensando que não tem mais jeito. Nós servimos um Deus poderoso, que o inferno estremece quando ouve falar o seu nome. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol me guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. Tua vontade não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol te guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado
sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Quando parece que tudo é solidão, meu futuro, os meus sonhos estão no teu coração. Pode o mundo inteiro me abandonar, o meu Deus sempre comigo estará. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus é o nosso farol, não é? Vamos para a nossa agenda. A agenda da semana. Começando na quarta-feira, temos o nosso culto de oração. A verdade que liberta. Nós estamos aí no livro de Gênesis, não é? Vamos continuar no capítulo 12 de Gênesis. Na quarta-feira, às 19h30. Então, não deixe de vir participar aí, tá bom? A oração é uma das armas, não é? Eu posso dizer que a oração é a arma mais poderosa na batalha espiritual, tá bom? Então, não deixe de estar participando e orando juntamente conosco aí. No sábado, às 15 horas, tem um piquenique das crianças, não é isso, irmã Midian? O Núcleo Kids da igreja vai estar se reunindo lá no SEDES, com as crianças. Preciso ressaltar também, no sábado agora teve o, Movie Sections. Section. Não é? Então, no sábado as crianças estiveram aqui na igreja assistindo filme. E no sábado agora a gente vai ter aí o piquenique no SEDES, às 15 horas. E as irmãs entrarem em acordo aí, vão fazer o núcleo de oração lá também. Não é isso, irmã Daniela? O núcleo de oração que seria em casa dia 12, vai ser lá no SEDES. Então é bom que daí depois aí as irmãs ajudam a tomar conta das crianças. Tá bom? Olha aí. E aí no domingo, nós temos o café especial do Dia das Mães. E aí é os filhos que vão aí preparar todo o aparato. Então nós não vamos ter a oficina do Recriarte na semana que vem e nem a EBD, tá bom? Então a oficina do Recriarte com inglês, violão, bateria e teclado fica para o outro domingo. Domingo agora não vai ter por conta desse café especial para o Dia das Mães, tá bom? E também, obviamente, depois do café os filhos e as mães vão para casa, aí os filhos vão para a cozinha, não é? Preparar o almoço aí das mães, tá bom? À noite, às 19 horas, nós teremos o culto como esse aqui. E aí o tema da série, a terceira mensagem dessa série, Ameaça, o Inimigo Invisível. Nós vamos falar sobre ameaças contra a família na semana que vem, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouco essa questão das setas do inimigo, dessa luta espiritual contra as famílias. Tá bom? É isso. Reforçando a campanha de inverno do Lar Batista, bem lembrado. Aos irmãos que deram nome para minha esposa das roupas, né? Esteja trazendo até o dia 14, até domingo que vem. Tá bom, irmãos? Que é a campanha de inverno aí, porque depois esse material precisa ser entregue lá no Lar Batista e Cristolândia. Então não adianta nada a gente entregar no inverno, né? Tem que entregar antes, não é? Então esteja trazendo aí as roupas
os irmãos que pegaram as crianças para serem entregues. Ok? Eu quero, antes do encerramento, eu quero chamar a irmã Midian aqui à frente, a irmã Marissa também, ela deu até umas... Vem cá, irmã Marissa. Isso. E o pai do irmão, eu não lembro o nome do pai do irmão, Edson, né? Vem cá, o irmão Edson, isso, vem cá também os três. Os três têm algo em comum, né, irmão João? O irmão João fez a brincadeira hoje de manhã. Os três têm algo em comum, não serviram o exército. Não, né? Não, aí, tá vendo? Não serviram o exército. Mas estão completando anos de vida, não é? Na presença do Senhor aqui, não é? Não é correto falar a idade, não é? Mas todos estão fazendo 18 anos. Cadeira. A Marissa, 17,5. Não é? O senhor, 18 e um pouquinho. Mas que bênção poder celebrar esse tempo com os irmãos aqui. Eu vou pedir para a irmã Daniela. Irmã Daniela, esteja orando aqui pelos irmãos. Vem aqui à frente, irmã, por causa do microfone. Isso, a irmã Daniela vai estar orando pelos aniversariantes. Graças a Paz, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença. Continuamos na Tua presença para Te agradecer, para Te louvar por esse culto, Te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua obra que tem crescido. Muito obrigado por cada família aqui representada. Deus querido e santo, nós queremos colocar a vida dos nossos queridos nas Suas mãos. Pai, abençoa as suas famílias, os seus sonhos, os projetos. Muito obrigado, a Deus, que o Senhor acrescente cada dia mais anos de vida, Pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal. Que o Senhor derrama sobre eles a bênção da saúde, Senhor, prosperidade. Que o Senhor os guarde, livrando de todo o mal, Pai. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por mais um ano de vida que eles completam na Tua presença. No nome de Jesus que nós oramos a Ti essa noite. Amém. Amém. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Colocar de pé para orarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento maravilhoso, por tudo que fizemos aqui, por essa celebração, ó Deus, em honra e glória ao Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por trabalhar em nossas vidas, por falar os nossos